Sabe aquela sensação estranha de acordar e parecer que o dia já começou atrasado? Não porque você perdeu a hora, mas porque parece que todo mundo tá chegando em algum lugar enquanto você continua tentando descobrir pra onde deveria estar indo. É uma sensação bem estranha, né? Você trabalha, estuda, resolve problema, responde mensagem, paga conta, faz tudo que um adulto deveria fazer. E mesmo assim, quando o dia acaba, fica aquela sensação amarga de que você só passou mais um dia sobrevivendo. E o pior é que quando você comenta isso com alguém, quase sempre escuta a mesma resposta. É assim mesmo, todo adulto passa por isso, você só precisa aguentar. Só que ninguém explica uma coisa. Se todo mundo tá tão cansado como disse, por que a gente continua fingindo que isso é normal? Eu não acho que o problema seja trabalhar, nem estudar e muito menos pagar contas. Eu acho que o problema começa quando você passa tanto tempo tentando cumprir aquilo que esperam de você, que sem perceber vai esquecendo quem você era antes disso tudo. Eu acho que é exatamente por isso que tanta gente anda dizendo que tá cansado da própria vida, quando na verdade tá cansada de viver uma vida que nunca escolheu de verdade. Como se existisse um roteiro invisível dizendo qual faculdade fazer, com que idade você devia estar ganhando dinheiro, quando deveria sair da casa dos pais, quando deveria se casar, ter filhos, comprar um carro, comprar uma casa. E se alguma dessas coisas atrasa, você começa a sentir que quem deu errado foi você. E eu acho que o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja acreditar que existe um único jeito certo de viver. Eu acho que a pior parte é que ninguém precisou te obrigar a acreditar nisso. Ninguém sentou na sua frente quando você era criança e disse: olha, existe uma ordem certa pra viver. E mesmo assim, de alguma forma, a gente aprendeu isso. Primeiro vem a escola, depois a faculdade, depois o emprego, depois um carro, uma casa, casamento, filhos. E se tudo isso der certo, você finalmente vai ser feliz. Só que repara numa coisa, quase ninguém para pra perguntar quem foi que decidiu essa ordem. Porque se você olha isso com calma, vai perceber que a maior parte da nossa ansiedade não nasce daquilo que a gente realmente quer. Ela nasce da comparação. Você abre o Instagram e alguém da sua idade tá comprando um apartamento. Entra no TikTok e um moleque de 19 anos já tá milionário. Abre o LinkedIn e parece que todo mundo foi promovido. Enquanto isso, a gente só quer conseguir pagar as contas sem sentir que o dinheiro vai acabar antes do mês. O problema nunca foi ver alguém vencendo. O problema é ver 1000 pessoas vencendo antes das 9 horas da manhã, enquanto você se sente culpado por gastar R$ 50 no mercado. E aos poucos, sem perceber, você começa a sentir vergonha do lugar onde você tá. Como se tivesse atrasado, como se tivesse perdido alguma corrida, que sinceramente eu nem lembro de ter aceitado participar, porque ninguém fala muito sobre isso, mas viver conectado o tempo inteiro faz parecer que existe uma linha de chegada, e que todo mundo tá chegando nela, menos você. Só que essa corrida só existe enquanto a gente acredita nela. Ela só se mantém relevante porque a gente passa tempo demais olhando pra vida dos outros, e tempo de menos tentando entender qual vida faria sentido pra nós mesmos. Você não tá cansado da vida. Talvez você só esteja cansado de sentir que a sua vida inteira serve apenas pra sobreviver. Porque existe uma diferença enorme entre viver de verdade e se manter tentando fazer a própria existência continuar funcionando. Você acorda, trabalha, volta pra casa, resolve mais alguns problemas, dorme e faz isso de novo, de segunda a segunda. Até que um dia você percebe que faz meses que não acontece nada que realmente empolgue você. E isso é estranho, porque quando a gente era criança não precisava de muito estímulo. Um jogo novo, um desenho, uma bicicleta, uma viagem simples, até uma chuva diferente parecia motivo suficiente para transformar qualquer dia. E hoje, às vezes acontece exatamente aquilo que você queria e nem assim você consegue sentir muita coisa. Parece que isso acontece porque a nossa cabeça entrou num modo estranho. A gente vive esperando o próximo objetivo, quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir um emprego melhor, quando eu ganhar mais, quando eu conseguir morar sozinho. Só que quando uma dessas coisas finalmente acontece, já existe outra esperando, e lá vamos nós nos sentir atrasados na vida de novo. É como correr atrás de um destino que a gente nunca vai chegar, de algo que a gente nunca vai alcançar. Enquanto isso, a vida vai acontecendo nos intervalos, enquanto você tá ocupado fazendo outras coisas. Aquele café que você tomou sem prestar atenção, aquela conversa que você respondeu olhando o celular, o final de semana que passou tão rápido que parece que nem existiu. E eu acho que o maior problema da nossa geração não seja a falta de tempo, seja a falta de presença. A gente tá sempre vivendo para a próxima fase e quase nunca consegue prestar atenção onde a gente tá. E pode ser exatamente por isso que a gente anda tão cansado. O ato de estar vivo deixou de ser uma experiência, virou uma busca constante por algo que nem conseguimos entender o que é ainda. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa sem esperar que ela te levasse para outro lugar? Sem pensar em dinheiro, sem pensar em produtividade, sem pensar se aquilo ia servir para alguma coisa ou não, só porque você queria. E percebe uma coisa, a gente desaprendeu isso. Hoje parece que tudo precisa ter uma utilidade. Se você lê o livro, ele precisa ensinar alguma coisa. Se você joga, por que vai gostar de algo que tá fazendo você perder tempo? Se você sair pra caminhar, por que não aproveita pra ouvir um podcast? Se você vai pra academia, tem que aproveitar pra responder as mensagens entre uma série e outra. É como se simplesmente existir não fosse suficiente. E pode ser justamente aí que mora uma parte do nosso cansaço.
Até descansar parece que virou uma tarefa que precisa ser útil. Se você para, já bate aquela culpa. Como se estivesse desperdiçando tempo, como se todo minuto da sua vida precisasse ser produzindo alguma coisa. E essa é uma das maiores mentiras que fizeram a nossa geração acreditar, que viver só tem valor quando tá te levando pra algum lugar. E eu acho que o problema pode nunca ter sido você. Às vezes, você só tem passado tempo demais acreditando que a vida é uma corrida, que todo mundo sabe exatamente pra onde tá indo. Mas a verdade é que a maioria de nós também tá tentando descobrir a mesma coisa que você, pode ter certeza. Apesar de parecer que existe um manual pra vida perfeita, o roteiro pra ser feliz, cara, isso realmente não existe. Só que ninguém vai postar isso. Ninguém vai gravar um vídeo e falar que passou o dia inteiro sem saber o que é fazer da própria vida. Às vezes sem força até pra levantar da cama, comer ou qualquer coisa do tipo. Ninguém vai mostrar a ansiedade, o medo, a comparação, a sensação de ter ficado pra trás. A gente só vê a linha de chegada dos outros e começa a achar que a nossa própria vida nunca é suficiente. Só que essa linha de chegada sequer existe. Existem apenas pessoas vivendo em velocidades completamente diferentes. Vivendo histórias diferentes, carregando pesos que a gente nunca vai conhecer. Então se hoje você tá sentindo que tá atrasado, você às vezes pode só tá cansado. E tá tudo bem, porque ninguém consegue sonhar direito quando tá exausto. Ninguém consegue aproveitar o presente quando passa o tempo inteiro preocupado com o futuro. Acho que antes de tentar descobrir o que você vai fazer da sua vida, você precisa só voltar a viver, sem culpa, sem pressa, sem a obrigação de transformar cada minuto em alguma coisa útil. Porque no final das contas, a vida nunca foi e nunca vai ser uma corrida. A gente só passou tempo demais olhando pra quem tava correndo do nosso lado, e esqueceu de perguntar se aquele caminho fazia sentido pra nós, se ele ia nos levar onde a gente realmente deveria ir. Você não precisa descobrir sua vida inteira hoje, nem nessa semana, nem nesse mês, muito menos nesse ano. Porque, sinceramente, eu acho que uma das maiores violências que fizeram com a nossa geração foi convencer a gente de que existe uma idade certa para todas as respostas. Como se aos 20 e poucos anos você já tivesse que saber exatamente quem você é, o que você vai fazer pelo resto da sua vida, quanto dinheiro você vai ganhar, quando você vai comprar uma casa, quando você vai casar, quando vai dar certo, entre muitas aspas. Só que ninguém sabe. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a esconder melhor as próprias dúvidas, enquanto outras ainda têm coragem de admitir que estão perdidas. E eu acho isso muito mais humano. Então, se você anda cansado, não comece a se culpando. Talvez você só tenha passado tempo demais tentando acompanhar uma corrida que nunca foi sua. E tá tudo bem você ir mais devagar, tá tudo bem você não ter todas as respostas agora, até porque viver não é descobrir exatamente pra onde você tá indo, e sim só continuar caminhando, aprendendo e descobrindo como curtir cada fase até encontrar um caminho que faça sentido pra você. E eu espero de verdade que quando esse dia chegar, você não esteja ocupado demais tentando alcançar a vida pra perceber que ela já estava acontecendo esse tempo todo. Espero que você tenha curtido e ficado mais leve com esse papo. Se essa conversa fez sentido pra você, talvez ela faça sentido pra outra pessoa também. Então, se você lembrar de alguém que anda precisando ouvir isso, manda esse vídeo pra ela. Se você gosta desse tipo de conversa, se sinta à vontade pra se inscrever e dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. A ideia desse espaço é justamente essa: parar um pouco, pensar junto e lembrar que talvez a gente esteja muito menos sozinho até do que a gente imagina. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beba água, coma umas frutinhas e a gente se vê no próximo vídeo.